Pessoal, obrigado por estarem aqui assistindo a gente, né, especialmente nessa palestra. E nessa palestra eu queria falar um pouquinho dessa minha experiência, que eu coloquei toda dentro desse livro. Vocês sabem que o meu background é TI, ou seja, totalmente matemática, ciências exatas, mas desde que eu me formei, eu fui para a área de gestão, trabalhei em duas multinacionais, tendo que entregar projetos, e eu não sabia como fazer, e foi aí que eu comecei a aprender gerenciamento de projetos, e a partir daí nunca mais parei, e hoje eu tenho essa minha empresa de consultoria desde 2006, e a gente já atuou em tantas empresas, e a gente consegue enxergar quais são as principais dores das empresas, principalmente em relação aos métodos tradicionais, aqueles métodos mais pesados de gerenciamento de projetos. Até hoje em dia, depois que surgiram métodos ágeis também, né, que os métodos ágeis hoje estão, assim, cada vez mais na moda, vamos dizer assim, as empresas estão cada vez mais curiosas, adotando esse tipo de método ágil também, mas com bastantes dificuldades. Então, o que eu vi pela experiência de aplicação de gestão de projetos nas empresas? Vamos misturar, vamos considerar esses frameworks que existem no mercado de gestão em geral como um grande self-service, que tem várias boas práticas, né, mas muitas vezes são boas práticas que não se aplicam exatamente a nossa empresa naquele contexto histórico que a empresa está. Porque as empresas, elas são muito diferentes, então muitas vezes não dá para pegar um framework, ou seja, um guia de melhores práticas exatamente como ele é, e aplicar dentro da empresa, porque às vezes não vai dar certo, e não vai mesmo. Essa é a experiência que eu tenho tido, né, ao longo desses quase 15 anos prestando consultoria em tantas empresas diferentes. Então, o que a gente tem visto que tem dado certo em empresas que muitas vezes não têm, né, uma maturidade de gestão de projetos alta, é uma empresa que pode até performar bem, né, e tudo, entregar bons projetos para clientes, mas precisa de algo mais, precisa de se organizar de maneira melhor. Então, são empresas que não conseguem aplicar um método de gestão de projetos exatamente aí. Então, vamos misturar? Vamos considerar isso como um grande self-service, onde a gente vai pegar o que nos serve, né, para a minha empresa, com essa complexidade de projetos que eu tenho, com essa maturidade de equipe, e vamos misturar e criar o nosso próprio jeito de gerenciar projetos. Então é isso que eu me proponho aqui com essa palestra e com este livro, né? E a palestra vai ser um resuminho deste livro. Então vamos lá. Eu vou dividir aqui a minha apresentação em 4 grandes tópicos: por quê, o que, quem e como. Então, eu gosto sempre de começar assim: por que gerenciamento de projetos? Quando eu falo do porquê, o porquê que isso é importante, por que a gente deve usar, né? Eu gosto também de subdividir esse porquê em alguns outros tópicos que eu enxergo sobre o que está acontecendo nas empresas. Então, quando eu falar aqui algumas coisas que eu tenho enxergado nas empresas, eu queria que você verificasse e refletisse se isso faz sentido para você. Primeira coisa que eu observo nas empresas é o seguinte: tem empresas que são fortemente orientadas a projetos. Então, o que significa isso? Surgiu um job, né? Surgiu uma demanda aí para algum cliente. Dentro da empresa, ela já está se organizando de uma forma, ela já está organizada de uma forma em que vai ter um líder daquele projeto, que é o ponto focal dentro da sua empresa, e vai ter uma equipe que vai se dedicar àquele projeto, e vocês vão entregar aquele projeto. Deixa eu só pegar aqui o meu apontador a laser até para ficar mais fácil, e vocês vão entregar aquele projeto. Só que tem um probleminha aqui. O probleminha é que essa pessoa aqui, que está nesse job com você, por exemplo, que é o líder desse projeto, é o ponto focal desse projeto, ela pode estar em outros projetos também. Ela vai fazer uma ponta aqui, vamos dizer assim. Isso é terrível para a pessoa e para você como líder. Terrível porque você não sabe ao certo qual que é a disponibilidade dessa pessoa para você. Muitas vezes você conta com ela para fazer algo e depois ela fura com você porque ela surgiu um outro projeto mais importante, é ou não é? Então, muitas vezes acontece isso. Agora, uma situação que eu
eu acho até um pouco mais desafiadora é essa situação aqui. E esse tipo organizacional de empresa é o seguinte, eu tenho um executivo, eu tenho vários gerentes funcionais. Gerente funcional, gente, é o gerente de marketing, de comunicação, de TI, de engenharia, e você trabalha, né, em um projeto, você pega algum projeto nessa empresa, vamos supor que você é essa pessoa aqui, ó, você nem tem cargo de gerente, e está coordenando o projeto, e o que acontece? Sua equipe está espalhada, mas naquele momento, naquele contexto histórico, essas pessoas têm que se reportar a você, e juntos vocês têm que formar uma equipe com o objetivo comum de entregar aquele projeto. E de novo, gente, você tem que, às vezes, você tem que sair passando pires para pedir com que essas pessoas que estão alocadas em outra gerência façam aquela pequena atividade para você entregar seu projeto. Então, esse é um dos problemas que eu tenho visto em gerenciamento de projetos dentro das empresas, é justamente essa questão da forma com que a empresa está estruturada. E aí a gente cai num outro problema, que é o problema da disponibilidade. Não sei vocês, mas quando eu trabalhei nessas duas multinacionais, gente, até palpitava o coração de uma lista infinita de coisas a fazer, de pendências a fazer. Toda hora chegava alguma coisa nova, né, que a gente não, que caía de paraquedas, vamos dizer assim, e a lista era interminável, é sempre interminável. E aí você começava a fazer uma coisa, e depois que você começava a fazer essa coisa, você tinha que parar no meio, porque vinha uma outra coisa mais urgente. E ninguém sabia a sua disponibilidade. Toda hora você é alocado a um projeto diferente e ninguém nem pergunta a sua disponibilidade. Você simplesmente tem que fazer aquilo porque chegou aquilo. Eu até coloquei este Kanban de pessoas aqui, que é até uma forma que eu tenho usado para organizar um pouco melhor o trabalho de equipes. Ora, se eu tenho vários projetos, né, amarelo, laranja, verde escuro, verde pistache, etc., ao longo na minha empresa, para acontecer no momento, e são várias pessoas alocadas, e a gente não tem um mínimo de controle a respeito do onde as pessoas têm, a gente não consegue nem saber se o que eu passei para essa pessoa, ela vai conseguir entregar. Então, por que não, né, a gente não colocar ao longo de um período, pode ser semanas, meses, etc., onde que as pessoas estão trabalhando para a gente verificar a capacidade delas, não capacidade técnica, mas capacidade em termos de disponibilidade. Eu vejo isso um problema muito grande. Todas as empresas que eu entro para dar treinamento, eu estou vendo este problema, todo mundo atolado, e se dividindo entre projetos e rotinas, porque é assim mesmo que acontece, né? E a gente não sabe quando exatamente que vai entregar o projeto. Um incêndio atrás do outro. Um outro problema que eu tenho visto que justifica muito a implantação de gestão de projetos, isso aqui eu tenho certeza que acontece com muitos de nós, é o problema da informação incompleta. O que acontece? Muitas vezes o cliente ele quer muito uma coisa. Já percebeu que muitas vezes chega uma demanda de um cliente? Gente, eu estou falando ou de cliente interno ou de cliente externo. Ele chega e ele quer muito que a gente realize aquele projeto, aquela demanda, né, aquele job, mas ele já vem com uma restrição seríssima de prazo, ele sabe que quer aquilo e ele sabe o prazo e coloca até uma restrição de orçamento. Só que ele não sabe o que ele quer. Ou seja, muitas vezes ele chega para a gente apenas com um borrão, apenas com uma ideia aproximada do que deve ser feito. Isso é terrível. Como que a gente vai planejar as atividades quando o projeto chega dessa maneira? Ele quer isso aqui, ó, que é o que está à direita, certo? Mas ele nos passa isso aqui. Como que a gente vai adivinhar? Como que a gente vai estimar um projeto desse? Vai garantir prazo e vai garantir custo? Então, por isso é que surgiram os métodos ágeis, e a gente vai falar um pouquinho que é possível sim planejar um projeto que chega desse jeito, que chega como um borrão, que chega com a informação incompleta. E isso é um problema de qualquer demanda de qualquer empresa hoje em dia, né? Apesar do volume de informações ser gigantesco, as informações com que a gente lida no dia a dia, já percebeu isso, gente? Não sei se vocês já perceberam isso, mas muitas vezes, eu tenho que dar uma parada e dar uma filtrada, porque hoje
eu acredito, né, que o maior recurso escasso que nós profissionais temos é a disponibilidade de atenção, que é o que todo mundo quer da gente, né, não? Atenção. E aí, com esse volume de informações chegando, a gente tem que ser muito fera para saber distinguir o que é informação válida, informação correta, informação que me vai ser útil para eu tomar decisões, né, e o que é lixo. Isso é importantíssimo. Né? Ou seja, e olha que paradoxo, apesar desse volume grande de informações, chega um projeto ou uma demanda com uma informação incompleta. Esse é um dos problemas que a gestão de projetos trata. E um outro problema, né, o penúltimo problema, é o problema das expectativas. Isso aqui é muito conhecido, né, essa imagem aqui, que o cliente, muitas vezes, ele não consegue explicar para a gente o que ele quer, o que ele precisa. Né? Às vezes, ele explica de uma forma e a gente entende de uma forma completamente diferente. E aí tem um problema sério de comunicação aqui. E é claro, tem um problema que aí a gente tem que fazer a meia-culpa, né? Muitas vezes a gente faz aquela conversa e documenta de um jeito muito raso, né? Acaba que aí existe o problema de comunicação aqui e esse negócio vai passando até a gente descobrir que o que ele realmente precisava, que também é a nossa função determinar isso, era esse último quadrinho aqui. Tem até uma piada, gente, muito ruim, que é uma piada de um mineiro. Vou falar uma coisa para vocês. Eu posso contar essa piada porque eu sou mineira, né? A piada é ruim, mas ela exemplifica muito bem isso que eu estou falando, que é a questão das expectativas. Uma vez, o seu João, ele foi ao médico. E quando ele entrou lá no médico, o doutor chegou para ele e perguntou assim: oi, seu João, o que você tem? Aí ele falou assim: ué, eu tenho uma mulher, uma vaca e uma galinha. Aí ele falou assim: não, seu João, eu não estava querendo dizer o que o senhor possui. Queria saber o que o senhor está sentindo. Ele: tá, eu estou sentindo vontade de matar minha mulher, né, vender minha vaca e comer minha galinha. Com piqui. É ruim mesmo a piada, mas eu gosto de contar essa piada só para você ver que quando a gente não faz as perguntas certas, existe um grande problema de comunicações. A gente vai entregar isso aqui, sendo que o cliente precisava disso aqui. Isso é muito sério, sabe por quê? Porque isso é um desperdício. Vai gerar retrabalho. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que pensar um pouco a gestão e todo o nosso trabalho com um viés um pouco de sustentabilidade. E muitas vezes, quando as pessoas falam de sustentabilidade, e especialmente para nós, trabalhadores do conhecimento, que trabalhamos com informação, né, a gente precisa de informação de alguém, a gente processa informação e a gente devolve informação. Muitas vezes a gente não enxerga o desperdício que está no meio disso tudo, não. Eu não sei vocês, né, mas eu vim da área de TI, área de desenvolvimento de software. Gente, o que a gente sofria, hoje a gente ainda sofre, né, mas o que a gente sofria anteriormente para captar expectativas dos clientes e entregar um software, né, um aplicativo que atendesse essas expectativas, não é fácil. E eram horas e horas. Nas empresas em que eu trabalhava, a gente lançava horas. Gente, o número de horas improdutivas numa empresa pequena, em torno de 80 pessoas, era cerca de 3.500 por ano. Sabe o que é a hora improdutiva? É a hora de retrabalho que o nosso gestor falava. 3.500, gente, é muitas horas. E isso não é sustentável, né? E a gente tem que dar um pouco desse olhar da sustentabilidade para o nosso trabalho. Olha o que a gente podia fazer de bom com essas horas. Então, esse problema aqui é um problema muito sério, né? E o último problema que eu falo é o problema do folgado. Não sei se isso acontece só comigo, né? Vai que é, né? E com vocês não. Mas aquele cliente ou aquele stakeholder, né, que é aquela pessoa envolvida, que lá no início, quando a gente foi levantar e foi perguntar as expectativas dele, ele não tinha tempo para nós, né, não queria nem saber da gente. Aí a gente fez o projeto conforme a gente podia, né? Fomos desenvolvendo projetos e aí lá no meio do projeto, lá no meio para o fim do projeto, chega esse folgado, né? Ele chega até brincando, né? Meio sem graça, né? Oi, sumido.
Quanto tempo? É assim que ele chega? Você pensa, meu pai do céu, não é possível, não estrague isso, por favor. E ele chega perguntando, tem como acrescentar apenas essa coisinha? E aí vai a gente ter que fazer diversas alterações no projeto, de tudo que a gente já fez antes. Muitas vezes por conta nossa, que a gente poderia fazer uma gestão mais eficiente, muitas vezes por folga dele. Mas tem como minimizar isso com a gestão de projeto. Então eu comecei com o porquê, e o porquê é isso. Agora, rapidinho, né? O que é gestão de projetos fora da caixa? Fabiana, por que você escreveu gestão de projetos fora da caixa? O que é isso? Né? Me fala, é algo totalmente disruptivo? Nada de disruptivo. É a gente ter um olhar da informação para a gestão de projetos. Gente, pensa que nós somos trabalhadores do conhecimento. Então, tudo que a gente faz, Peter Drucker, ele já falava isso, né? Se todas as pessoas tivessem a consciência da informação que ela processa, né, que elas processam, se você tiver consciência da informação que você está processando, de quem te deve essa informação, e depois que você usa ou processa essa informação, a quem você deve essa informação, nossa, as empresas seriam muito mais produtivas e muito mais eficientes. Eu falo que gestão de projetos, isso vai ficar muito claro na parte do como. Gestão de projetos, gente, nada mais é do que a gente usar a informação certa, no momento certo, para tomada de decisões. A gente não pode esquecer que um projeto, ele não existe à toa. Todo projeto que a gente que a gente pega, né, para executar, ele tem objetivos que têm que estar alinhados e devem estar alinhados com uma missão, uma estratégia da empresa demandante, né, ou do nosso cliente. O projeto aqui, ele só faz sentido se ele entregar benefício, se ele entregar valor. É esse o critério de sucesso de todo projeto. Entregou valor? Muitas vezes você pergunta para as pessoas, qual projeto que você participou? E aí, teve sucesso ou não? Mas por quê? Pergunta para ele por quê que teve sucesso ou por que não teve sucesso. Muitos vão falar, não se que é porque entregou no tempo, porque extrapolou o orçamento, é porque foi legal para o negócio, porque atendeu o cliente. Então, isso é um critério de sucesso que a gente não pode perder de vista, e muitas vezes a gente perde isso de vista. Será que o que eu estou fazendo aqui está contribuindo para o sucesso do projeto? E lembrando, projeto, ele é uma ponte. Os objetivos que o projeto, né, eles têm, todos os objetivos de um projeto, eles devem ser capazes de levar a empresa ou o cliente dessa situação de dor, né, para uma situação de benefícios. E aí, seus projetos estão fazendo isso? Muitas vezes a gente está executando algum projeto que fala assim, meu pai do céu, para que eu estou fazendo isso aqui? Para quê? Eu acho que isso aqui não vai levar a nada. Não tem coisa pior do que fazer algo sem propósito. Então, a gestão de projetos que eu vou apresentar aqui agora para vocês é mais ou menos isso. Só uma coisa que eu gostaria de deixar clara, e aí sendo um pouco professoral, né, que a gente também é professor, muitas vezes a gente confunde projetos com as demandas rotineiras nossas, porque a gente executa as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente está ali executando o projeto, dá uma paradinha para executar alguma coisa de rotina nossa, né, não? Saiba que a empresa tem as duas coisas são importantes. Os projetos, né, que é algo temporário, algo que tem começo, que tem fim, que tem um ciclo de vida, e quando termina, entrega um resultado, ou um serviço, ou um produto, né, que tem que gerar valor, tem que gerar benefício. Mas terminou o projeto, entreguei. Depois, o resultado desse projeto pode ir até para a rotina da empresa, para a operação, né? Mas a gente tem que distinguir essas duas coisas, porque ambas têm que ser gerenciadas, os projetos e as rotinas. Só que o jeito de gerenciar é completamente diferente, tá ok? Então, isso é o quê? Então, tudo que eu falar vai ser baseado nisso, informação certa, no momento certo para tomada de decisões. E aí, quando a gente fala em tudo, gente, tudo nessa vida, né? Quando a gente vai aprender qualquer coisa, quando a gente vai aprender marketing, estratégia, tudo que a gente vai aprender, a primeira coisa que o povo ensina para a gente é o quê? Conheça o seu público-alvo. Né, conheça o seu público-alvo. E aqui em projetos, eu falo, a gente tem que saber quem é que está envolvido num projeto. Não perca isso de vista, sabe por quê?
Tem pessoas que vão trabalhar no projeto, produzir entregas do projeto, essa é a equipe do projeto, que muitas vezes você, como líder do projeto, você tem controle sobre ela. Mas tem muitas outras pessoas, áreas e organizações que estão fora do ambiente da empresa, mas eles impactam o projeto ou são impactados pelo projeto. Impactados positivamente ou negativamente. E aí é que o calo dói. Isso aqui, então, que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: não se esqueçam que stakeholders, que são aqueles que podem afetar ou serem afetados pelos projetos, são inúmeros. Tem a equipe, são os stakeholders internos, né, que a gente chama, dá esse nome especial de equipe, que é quem trabalha para produzir as entregas, fazem parte da equipe, mesmo muitas vezes fazendo parte de gerências diferentes, naquele contexto daquele projeto, estão ali fazendo o papel de uma equipe. Mas tem essa turma aqui de fora que vai impactar o seu projeto. E o problema dessa turma aqui de fora é que eles têm várias informações que a gente precisa. Lembra? Informação certa no tempo certo para a tomada de decisão? Então, especialmente no cliente, né, tem vários interesses. O maior problema não é nem... quer dizer, é uma grande questão esses stakeholders terem várias informações que eu preciso de contar com elas, porque projeta a informação certa no tempo certo para a tomada de decisão. Mas o problema não é só a informação que a gente tem que coletar dessas pessoas, é a quantidade de interesses diferentes. Como que eu vou gerenciar expectativas tão diferentes de diferentes stakeholders? Até mesmo dentro do mesmo cliente, são diferentes expectativas. E aí, quando a gente para pensar, isso, gente, pode tomar um tempo horroroso da gente, roubar o nosso tempo. Por quê? Porque vai ter stakeholder que tem um grau de poder altíssimo no projeto ou na organização. Sabe aquele que passa e você até para de respirar? Ele pode ter um grau de poder alto. E esse cara, você tem que verificar qual que é o grau de interesse no seu projeto. É positivo ou negativo? Se essa pessoa tem um poder alto e um interesse negativo neste projeto, seja porque o projeto vai prejudicá-la, ou vai enfraquecê-la, ou que ela não queria isso e que foi esse projeto de outra pessoa, não importa. Se esse cara tem alto poder e o interesse negativo, você vai ter que trabalhar em dobro para nivelar a expectativa desse moço, para pelo menos trazer ele para o neutro, para o interesse neutro. Não é fácil. Agora, se ele tem alto poder e interesse positivo, aí é ótimo. Ele vai ser o seu gladiador, carrega essa pessoa na bandeja. E claro, tem os de baixo poder com interesse positivo e negativo. Isso tudo a gente tem que pensar, porque essas pessoas são importantes. O projeto é para elas, no final das contas, né? Então, então quem está envolvido é importante a gente pensar nisso. Tá? E ficar ligado, porque o plano de comunicações, as suas estratégias de comunicações, eu vou te falar, na execução, 80% do seu tempo vai ser comunicando o projeto. Você tem que levar em consideração isso. E agora sim, vamos para o como. Então tá, Fabiana, entendi tudo que você falou, mas como então que você sugere que seja um framework, um conjunto de boas práticas, meio que fora da caixa, como você falou, misturando tudo, para a gente dar conta de todas essas situações, de todas essas dores e essas questões que você passou? Olha, gente, eu não tenho todas as respostas, mas eu coleciono algumas experiências. E é sobre essas experiências que eu queria falar para vocês. E o meu jeito de trabalhar, especialmente o jeito de trabalhar projetos, é um jeito do simples. Eu acho que a gente não precisa de coisas muito sofisticadas para dar excelentes resultados. Claro, tem projetos que são extremamente complexos. Muitas vezes eu trabalho com mineradoras, com projetos muito complexos. Aí sim a gente vai usar um ferramental, um conjunto de práticas mais complexas. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. No dia a dia das empresas, né, as empresas, assim, grande parte das empresas, né, vou falar até que umas 80% das empresas estão num nível de maturidade, de gestão, e a complexidade dos projetos é tal que o que eu vou falar aqui vai atender. Uma coisa que é para a gente refletir, eu coloco isso para você refletir, tá? É o seguinte, tem uma pesquisa que é feita todo ano nas empresas a respeito da maturidade dessas empresas em gestão de projetos.
por incrível que pareça, numa escala de 1 a 5, a maturidade das empresas médias do Brasil é 2,5. Gente, é baixa, tá? Maturidade de práticas de gestão de projetos. E aí eu fico um pouco assim mais preocupada que as empresas que se prestam a responder essa pesquisa, né, são empresas que já conhecem a gestão de projetos. Ou seja, eu acho que assim esse resultado dessa pesquisa é até enviesado, porque a grande maioria das empresas tem uma maturidade muito baixa. Então não dá para eu chegar aqui e oferecer nada, grandes coisas. E tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, muitas empresas usam uma planilha para gerenciar, ou um aplicativo de Kanban, de to-do list, né, um Trello, seja qual for, para gerenciar, e é possível gerenciar. É só a gente saber organizar melhor a informação. E é com isso que eu vou aqui para o nosso como, né? Olha só então, levando em considerações que a gente chega o projeto desse jeito, informação incompleta. A gente tem que planejar, a gente tem que entregar, né? Como que a gente vai fazer esse gerenciamento de projetos? Aí eu estou falando por iterações, não é interações não, tá, gente? Não tem um N aqui não, é iterações mesmo. É por iterações, por etapas, por fases. Tá vendo aqui? Várias etapas, e em cada etapa eu vou entregar um incremento do meu resultado pronto. Então, a ideia é o seguinte, aqui no início, gente, eu vou fazer um planejamento macro, de acordo com o que eu tenho de informação. E a regra aqui, gente, é a mesma regra do processamento de informações. Quem é da área de TI sabe disso, né? Os americanos falam, né? Shit in, shit out. Ou seja, entra informação de baixa qualidade, vai sair um plano de baixa qualidade. Gente, não tem mágica, não tem jeito. O cliente pode chegar, pode espernear para a gente, mas se é só essa informação que ele teve, eu vou fazer um plano aproximado. Ele não me deu mais informações, e aí eu vou fazer uma estimativa de prazos e de orçamento de acordo com só aquele tantinho de informações que ele me deu, e ele vai ter que ter consciência disso, né, e a gente vai ter que, obviamente, respeitosamente avisar isso para ele, né, a gente vai ter que falar, olha, o plano é assim, tem esses riscos, porque a informação foi aproximada. E a gente divide o nosso projeto em etapas, pequenas etapas. E aí sim, em cada etapa, a gente se compromete a detalhar o plano e executar e entregar apenas o que diz respeito àquela etapa. Gente, cliente adora receber algo pronto antecipadamente, nem que seja uma coisinha assim, ó. Isso já dá uma descompressão, sabe? Então, a ideia é essa. Mas nos próximos slides eu vou falar mais detalhadamente como que a gente vai cumprir essa ideia, tá? Tudo começa lá no início. Na iniciação do projeto, tem duas práticas que eu considero fundamentais. Primeiro, identificar aquelas pessoas, né, os tais dos stakeholders. Gente, isso é fundamental, sabe por quê? Porque às vezes eles vão aparecer, como eu falei, o folgado vai aparecer lá na frente, perguntando, oi sumido, tudo bem? E vai pedir uma coisinha para nós. Se a gente tenta identificar todo mundo que é impactado ou vai nos impactar antes, e alistar mesmo, porque às vezes a gente esquece, não guarda na cabeça não, gente, porque muitas vezes na nossa cabeça cabem, muitas vezes não, né, já é cientificamente comprovado que na nossa cabeça cabem poucas informações ao mesmo tempo. Lista todo mundo, se possível, na frente de cada cara, lista o interesse, se é positivo ou negativo, lista fala do poder dele, se é mais ou menos positivo ou negativo, só para você ter uma noção do quanto que essa pessoa vai te dar trabalho. Faz isso, porque depois você vai precisar de informações dele, tá? E outra coisa importantíssima, faz uma reunião de abertura do projeto. Tem gente que chama isso aqui de kick-off. Na gestão de projetos, o kick-off está lá depois do planejamento, eu vou explicar por quê. Independente do nome que você dê, gente, a abertura do projeto, aqui, não precisa nem de ser reunião, tá? Pode ser também um e-mail e tal. Mas, gente, eu falo, até a tia do café tem que saber que esse projeto começou. Sabe por quê? Porque às vezes o projeto foi selecionado e foi priorizado há 1, 2 meses atrás, mas ainda não começou por falta de recursos na empresa e tudo. Então, quando começar, avisa para todo mundo, gente, o projeto começou, fulano vai ser o líder do projeto, ou seja, para dar autoridade também para quem vai conduzir o projeto, isso é importantíssimo, né? Quem é o ponto focal desse projeto, e as informações principais são essas. Isso é o que a gente tem hoje. Gente, e com isso,
a gente já mostra para todos, ó, o projeto tem essa dor, nós temos essa oportunidade, sabe? Até uma ação de liderança, fazer isso, é contar aquela história e convidar o povo, gente, agora junto, vamos fazer isso aqui, entregar esse troço aqui, né, para atender esses objetivos e gerar benefício lá na frente. É isso. Não é para demorar muito, porque aqui a gente tem poucas informações. E aí a gente passa para a fase de estruturação. Basicamente, a estruturação é coleta os requisitos. É o médico lá com o seu João, né? Só que de uma forma melhor. Requisito é tudo que está na cabeça do cliente, que é o pior lugar de guardar requisito. A gente tem que fazer de tudo para tirar esse requisito da cabeça dele e formalizar. Nós formalizamos, mostrando para ele assim, é isso mesmo que você quer? Antes de entregar, tá? Então, primeiro requisito. Depois, você vai definir o que vai ser feito. Isso aqui é o escopo. Lembrando que requisito é com o cliente e o escopo é com a sua equipe. Muitas vezes, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, muitos clientes chegam não falando o que ele deseja, mas falando da forma com que eu tenho que fazer, como se ele fosse o especialista na minha área, né? Não, o especialista somos nós que vamos desenvolver o projeto. Tem várias formas de fazer o projeto. Vou dar um exemplo para vocês, muito simples, nem era de um projeto. Vira e mexe, aparece do nada uns amassadinhos no meu carro, na porta, na lateral e tudo. E aí, todo ano eu levo meu carro lá para o mecânico para, né, tirar esses amassados. Teve uma vez que foi fevereiro, início do ano, era 8 horas da manhã, eu apareci lá na mecânica, fui a primeira, estava esperando abrir. E cheguei, falei assim, eu queria que você tirasse esse amassadinho aqui da minha porta, queria que você entregasse, mas eu preciso do meu carro hoje, meio-dia. Gente, quando a gente põe o chapéu de cliente, todo mundo começa a pedir sonho do mesmo jeito, até nós, né? Aí ele olhou e falou assim, Fabiana, eu vou te dar 2 opções. A primeira é um martelinho de ouro. Não vai ficar 100% de qualidade, mas vai ficar 80% só se você olhar muito de perto que você vai perceber. Vai custar R$300, eu te entrego hoje, mas às 2 da tarde. A segunda é a lanternagem. A lanternagem, ela é um processo mais detalhado, aí me explicou, falou assim, aí é quarta-feira e vai custar 600. Qual que você prefere? Ela me deu 2 opções do como fazer para eu escolher. Eu vou escolher entre prazo e custo ou qualidade, entendeu? Então, quem vai definir o como é a gente. A gente pode dar até opções para o cliente, mas a gente que sabe. Gente, a partir desses 2 primeiros aqui, que é o requisito e o escopo, o resto a gente acaba de fazer o plano, né, com riscos, cronograma, e essa reunião aqui é fundamental, que se chama kickoff. Percebeu? Eu estou chamando de kickoff, você pode dar o nome que você quiser. O mais importante é o seguinte, para que serve isso aqui? Para nós repassarmos o plano com a equipe. Lembra que a equipe muitas vezes é de pessoas que nem está alocada no projeto? Repassa com o pessoal, gente, traz eles para junto do projeto e pergunta se ok, pede comprometimento. João, fulano, Larissa, Tiago, etc. Você tem essa entrega aqui nesse projeto que eu estruturei aqui para tal período, você pode se comprometer? E aí é interessante que chama a pessoa para a auto-organização. Se ela não está alocada em mais nada e você avisou com antecedência para ela já vai lá e bloqueia a agenda dela. Claro que no futuro podem surgir outras coisas, mas ela já sabe onde é que ela está alocada. Então aquele problema anterior de disponibilidade, ele é minimizado. E antes de encerrar o projeto, é o monitoramento, é a execução. A execução do projeto é o seguinte, lembra daquele pedacinho, que eu vou pegar um pedacinho, detalhar, executar e entregar? Lembra por iterações? A cada iteração, gente, você então traz o cliente para o projeto, só para aquela etapa que você está entregando, verifica os requisitos, detalha o que você vai fazer só daquela etapa, e executa e entrega para o cliente. Traz o cliente, perceba que o cliente está muito mais, eu até esqueci de colocar eu não coloquei a setinha, mas eu coloquei a imagem, né, do recalculando. O recalculando é o seguinte, tem um loop aqui, ó, tem uma seta que volta para cá. Ou seja, a próxima iteração, o próximo pedacinho, a próxima etapa, você faz tudo do mesmo jeito. Pega só aquele
aquilo que gera mais valor, prioriza as necessidades do cliente, prioriza os requisitos, só o que gera mais valor, e aí pega. Agora é só mais esse pedacinho, traz o cliente para confirmar se é aquilo que ele quer, porque à medida que o projeto vai andando, as informações vão ficando mais claras. Então, o que era um borrão lá no início, o cliente vai recebendo pedacinhos e ele mesmo vai amadurecendo em relação aos requisitos e às necessidades dele. Então, próximo pedacinho, confirma com o cliente se é aquilo, o que é aquilo que ele quer e tal. Fala, ó, próxima etapa, então vou te entregar isso. Pega a equipe para trabalhar, vai monitorando incansavelmente. Eu falo que é fazer o Waze do projeto, né? Que é comparar o que está acontecendo com o que você planejou, identificar desvios, né? E ajustar o tempo todo. Faz o Waze do projeto enquanto a equipe trabalha e faz a entrega para o cliente só daquele pedacinho. Gente, o jeito melhor, a turma do Ágil fala isso, né? O melhor jeito de você mostrar que o projeto está progredindo é entregar produto pronto, é entregar uma parcela pronta. E aí volta aqui no loop. E assim por diante. Isso é que é o jeito ágil de trabalhar. É dividir em pedacinhos, comer um pedaço. Já que a gente tem que engolir o sapo, né? Vamos partir em pedaços e engolir um pedacinho de cada vez. Isso aqui é muito legal, antes da gente encerrar, porque isso aqui, a turma do Ágil fala, traz o cliente para dentro do táxi. Tem uma historinha que eles contam que é a seguinte, muitas vezes eu estou aqui na minha casa e eu quero mandar um documento até o aeroporto sexta-feira à tarde. Eu vou entregar isso para o Uber, vou falar assim, entrega, e daqui 1 hora você tem que estar lá no aeroporto. Beleza. Só que sexta-tarde começa a chover, esse cara não vai, o motorista do táxi, por mais que ele se esforce, tente caminhos alternativos, ele não vai conseguir, por exemplo, chegar com 1 hora lá no aeroporto. E qual que é o meu sentimento em relação ao Uber? Eu falo assim, filho da mãe, fez isso, não me entregou e ainda só para me cobrar mais caro. Agora, e se eu entrasse com ele? Eu entrasse no carro e falasse assim, eu preciso de entregar esse documento em 1 hora no aeroporto, vamos juntos. Quando eu estou dentro do táxi, né, dentro do Uber, e eu vejo que ele se esforçou e tal, mesmo assim ele não conseguiu chegar no horário, mas eu estava dentro do táxi. Qual que vai ser meu sentimento? Eu vou estar frustrada, mas eu vou falar assim, eu sei que você fez o máximo. Quando a gente coloca o cliente em várias etapas, aqui no início e depois nas subentregas, né, a gente traz o cliente para dentro do táxi. É outra visão que ele tem da gente, é muito melhor. Essa é a dica aí. E para a gente encerrar, tem que encerrar o projeto, eu falo, gente, encerramento de projeto é tipo um mini ano novo, né? A gente comemora, né? Vê o que precisou de fazer de melhor e promete que o próximo vai ser melhor, né? Assim, e o mini ano novo é um encerramento, ó, entrega para o cliente o resto, o final, pega o aceite, guarda esses ativos de informação, que lembra que é tudo informação, e comunica a todos, comemorem a todos. O mini ano novo é tão importante quanto a abertura do projeto, para a gente dar o senso de propósito para todos, senso de realização. Lembre que essa equipe muitas vezes não estava reportada a você, mas ela prestou um serviço ali para o seu projeto. Aproveite para agradecer e reconhecer, isso também é uma ação de liderança, né? E com isso, gente, eu tentei passar um pouco do como que a gente pode fazer de forma mais simplificada, mais leve e com o olhar da informação a gestão de projetos. A única coisa que eu peço para vocês, e aí eu já vou deixando meus contatos aqui, fico à disposição também no LinkedIn, né? A única coisa que eu peço para vocês é nunca vender sonho para o cliente. O cliente adora chegar e pedir sonho para a gente. Igual eu pedi para o mecânico, né? Pedir, não, eu quero para hoje meio-dia. O cliente adora isso. Não faça isso, porque às vezes a gente sabe que não vai dar conta, mas para ficar bem na fita com o cliente, a gente fala, não, pode deixar, ó, pode deixar. Né? Vou vender sonho, sim, mas acaba entregando realidade. E a gente acha, aí o cliente, quando a gente vende sonho e entrega a realidade, a gente faz com que o cliente ache que a gente é incompetente. E na verdade a gente foi incompetente, mas na gestão. Né? E então, assim, acho que essas práticas de gestão de projetos nos ajudam a vender realidade e entregar realidade, que é o que as empresas estão mais precisando, de pessoas que resolvam o problema, tá ok? Com isso, eu encerro aqui, faltando 1 minutinho e pouco, eu encerro aqui a minha apresentação e fico à disposição aí, Ramon. Oi, Fabi. Já estou chamando de Fabi. Fabiana. Uma história, gente, no canal do YouTube da Fabig, é a
PM Story, que é uma historinha, Olha, uma legal. animação sobre a gestão de projetos. Convido vocês a acessarem o YouTube lá da minha empresa, da Vidia, na playlist de gestão de projetos, que tem lá a história da Fabi, e acho que vocês vão gostar. Demais, demais. Adorei, eu também vou entrar lá para assistir. Fabi, muito obrigado pela tua palestra. A gente tem uma pergunta que eu quero fazer para você, deve ter mais ali, óbvio, mas eu separei uma aqui para te passar, que eu acho que conecta muito com o que você até falou no final, aqui de não vender sonhos, né? Que é muito importante. A gestão de projetos ela precisa ser muito transparente, né, e realista, com todo o cuidado, como você falou também muito bem, ter esse cuidado de apresentar essa realidade para o cliente, né, compartilhar com ele para que ele também fique, né, ciente do contexto que ele está inserido nessa gestão, né? Mas tem uma pergunta que acho que vai amarrar um pouco do que você trouxe, né? Ao identificar que a gente não está gerenciando da forma correta, né? Enfim, a gestão não está sendo feita da forma correta, a gestão está sendo apenas para apagar incêndio, né? Para focar ali em resolver problema, mas não tem um objetivo, né? É muito claro daquele projeto. Como que a gente pode voltar, né? Ou seja, reiniciar sem causar grandes problemas, nem para quem é o cliente, né? Nem para a empresa que está prestando aquele serviço de gestão. Como é que você imagina que pode ser feito esse reset, voltar, olhar um pouquinho para trás, fazer um reboot ali do projeto para que a partir daquele momento a gente consiga ter objetivo, enfim, ter um entendimento do porquê que estamos fazendo aquele projeto? Perfeito. Olha, eu vou dar uma dica. Aí a gente vai ter que tratar o projeto daí para frente. Né? Faz um ano novo até aí, como se a gente estivesse encerrando uma fase ruim. Deixa eu ver o que já foi entregue. E daqui para frente, o que falta entregar para o projeto. E eu recomeçaria esse projeto usando uma ferramenta que eu gosto muito de usar na iniciação, que se chama PM Canvas. Todo mundo está na moda de Canvas, né? Gente, esse PM Canvas, ele é uma ferramenta de concepção do projeto em uma grande página, com as 13 informações principais que todo projeto precisa ter para ele conseguir ser executado. Juntaria os stakeholders principais, colocaria todos na sala e preencheria, até com post-it de forma colaborativa, e eu faço isso até online, tá, gente? Eu compartilho numa ferramenta, coloco post-its virtuais e faço uma sessão para conversar. Gente, vamos nivelar aqui o que esse projeto é daqui para frente. E, primeiro, faria um resgate do que tem, ok, beleza, né, passado é passado, então agora vamos com foco na entrega. Eu recomeçaria fazendo isso, porque as pessoas começam a ter uma visão bem melhor a respeito do que falta nesse projeto. E a partir daí, eu recomeçaria dessa forma que eu sugeri, né, mais simples, mas com esse monitoramento constante, né, e tipo fazer o Waze do projeto, que eu acho que as coisas vão fluir bem melhor, especialmente se a gente conseguir fazer pequenas entregas incrementais e não ficar só olhando para o problema que aconteceu, mas agir de forma proativa aí. Demais, demais, Fabiana. Muito obrigado pela tua palestra de novo, e eu quero deixar aqui até um convite para quem quiser comprar o teu livro, né, o Gerenciamento de Projetos Fora da Caixa. A gente vai colocar agora aqui no chat um link, que é lá direto para a nossa biblioteca na Alta Books, e vocês podem comprar esse livro da Fabiana com 10% de desconto. Então, uma oportunidade incrível para você poder ter acesso a esse conhecimento aí permanente para você, ter esse livro na tua biblioteca que vai fazer super diferença na tua carreira, para você entender aí tudo que a Fabi aprendeu, que ela pôde compartilhar um pouco aqui, mas está ali super consolidado no livro. Fica essa dica, essa recomendação. De novo, Fabi, brigadíssimo pela tua palestra, pela tua presença aqui no fórum, agradeço muito, e para quem está nos acompanhando aqui, a gente volta daqui a pouquinho com a programação do Fórum SGP 2020. Até já!
organização para planejar, transparência para compromissar e tecnologia para agilizar. Descubra o que mais a gestão conectada pode fazer pela sua empresa.